aqui entre nós. Não sou especialista em guerra, nem geopolítica, não tenho muita profundidade nesses assuntos, né? Mas eu acho que, como pastor e professor aqui da Escola Bíblica Dominical, eu acho que é válido trazer pelo menos alguma orientação geral e pastoral para cada um que veio nessa manhã e que possa sair daqui de alguma maneira instruído, edificado de alguma forma pela palavra do Senhor. Se vocês não estão sabendo, quem não está sabendo, de repente você é uma pessoa sem rede social, não acessa muito televisão, você é aquela pessoa assim que vive só no teu contexto de realidade, mas está agora acontecendo uma guerra entre Israel e Irã, e essa guerra ela já se perdura por muitos anos, porém agora ela teve um aumento, uma escalada, né? Uma declaração mais frontal, quando Israel... Márcio? Não, eu mandei um PDF para o... Na hora eu te falo para tu colocar. Aí... É Jairzinho que está ali, gente? Ô, Jair, vem cá, meu filho. Vem cá para orar por mim aqui, venha. Chega aqui, apresentar para vocês. Gente, eu não sei se eu falei para vocês, a gente ia ter aqui na nossa aula inaugural do módulo 10, a gente ia ter Jair, é esse cara aí. No dia ele não pôde estar por causa dos compromissos com a agenda fora daqui da cidade. Mas que alegria poder receber você aqui, mano. Poxa. Jair é filho do pastor Jair, que foi nosso pastor por muitos e muitos anos. É um cara muito querido. Quer dizer, ele não é meu contemporâneo, eu sou mais velho do que ele. Mas é um cara assim maravilhoso e também estudioso da palavra. E a gente vai ter a oportunidade em breve de tê-lo aqui expondo também a palavra de Deus, pregando para nós. Mas hoje dá uma saudação para a igreja aí e faz uma oração aí, por favor. Meus irmãos, graça e paz, bom dia. É muito bom ver muita gente conhecida aqui, irmã Ana, nossa tia Ana. Que bom ver cada um aqui. A gente tem muita gente que a gente conhece, né? Mas também muita gente nova. E eu estava ali atrás, pastor Alex, pensando em como Deus é maravilhoso, né? E nossa cidade, ela precisa tanto do Evangelho, não é? E a gente precisa de tantas novas igrejas, mais ainda, né? E essa igreja aqui é uma expressão do reino de Deus aqui na nossa cidade. E é uma igreja que tem alcançado muitas vidas, né? Então eu vejo pessoas aqui que eu não conheço e que foram alcançadas pela semente do Evangelho e que vem de gerações, né? Pastor Fileto, mãe da irmã Ana, avô de Alex, ele foi pastor da segunda igreja, foi pastor em Castro Alves, não foi? Em muitos lugares, semeando o Evangelho. Então, os irmãos saibam que essa igreja aqui, ela tem uma herança, né, muito, muito profunda e significativa, né, uma história que vai além, né, das poucas décadas que essa igreja foi plantada aqui. Então, eu gostaria de louvar a Deus por isso, né, vim visitar os irmãos aqui, não pude, senti muito que não pude estar, né, naquele dia programado, mas eu vim com Efraim, ele foi para o culto infantil, Letícia não pôde vir, nem Marília, mas eu trago abraço de toda a nossa família. Então, vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por esse momento tão especial em que nós nos encontramos aqui em Tua casa. Obrigado por tantas vidas, incontáveis vidas, ó Deus, que foram salvas, que têm sido salvas, discipuladas, fortalecidas aqui por meio dessa igreja. Ó Deus, das suas múltiplas expressões de ação do Evangelho, na fundação, na escola teológica. Ó Deus, as vidas que têm sido alcançadas em diversos lugares no nosso país e mundo afora. Pedimos a Tua bênção, ó Deus, sobre essa família aqui representada, pastor Alex, Carol, suas filhas, ó Deus, a irmã Ana. Abençoa também William, Camila, toda a família, ó Deus, os irmãos, ó Deus, onde eles estiverem, onde eles estão, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pelo legado do Evangelho pregado nesta igreja, Senhor, porque o Senhor tem abençoado, ó Deus, o ministério, a vida, ó Deus. Obrigado porque o Teu servo se entrega para Ti e tem sido, Deus, perseverante, ó Deus. E pedimos que o Senhor continue a abençoar e a multiplicar, ó Deus, a unção do Senhor sobre o Teu Filho, ó Pai, para que a força do Espírito Santo continue a fluir através dele, para que por onde Teu servo passar, ó Deus, ele continue a espalhar a luz,
o amor, a graça do Senhor, ó Deus, porque o Senhor tem um chamado especial na vida de teu servo, um carisma especial, ó Deus, sobre ele e toda a sua família. E te agradecemos, Senhor, porque nesta manhã o Senhor vai continuar a manifestar da tua graça, do teu poder e do teu ensino através da tua palavra. Então, Espírito Santo, continua a encher o teu servo, fortalecê-lo, iluminá-lo, ó Deus, e dar a ele a graça para cada dia servir ao Senhor. Em nome de Jesus, estamos com nossos corações abertos. Amém. Obrigado, meu irmão. Eu quero deixar esse microfone aqui na sua mão lá, porque em qualquer momento aqui que você vê que tem algo importante que você pode adicionar, dê um sinalzinho que eu te passo oportunidade. Pode ir. Isso. Se os irmãos também tiverem perguntas, no final eu vou passar essa. Leve, é sério. Márcio, deixa esse microfone por aí, porque se algum irmão que queira participar. Toma aqui. Rapaz, que surpresa boa, viu? Então, gente, como eu estava falando para vocês, o meu interesse é mais pastoral nesse momento, de dar para você um certo direcionamento do que ir muito a fundo, porque realmente assim são muitas implicações e muitas coisas. E se você não sabe, está tendo essa guerra entre Israel e Irã. E a coisa escalou, por quê? Porque há uma suposição de que o Irã tem enriquecido uma quantidade de urânio muito grande. O que é urânio? É aquilo que é a substância que usa para poder fazer bombas nucleares. E existe dentro da fala iraniana um ódio mesmo contra Israel. Não do povo iraniano, mas do regime ditatorial que está implantado no Irã nesse momento. Então você tem o Irã enquanto nação, e existe um povo, e muito desse povo é amigo, ama Israel, mas você tem um regime que está ali implantado já há muitos anos, que tem um ódio terrível por Israel, e que inclusive já jurou exterminar Israel e os Estados Unidos. E aí quando começa a surgir esses boatos, que não é a primeira vez que surge isso, essa conversa de que eles estão enriquecendo urânio para produzir armamentos nucleares, isso vai colocando uma pulga atrás da orelha de Israel, porque a gente sabe que Israel é muito pequeno, é talvez do tamanho aqui de Sergipe. É muito pequeno, em comparação com o Irã, por exemplo. O Irã é 70 vezes maior do que Israel, em termos de território. Então, Israel é uma nação geograficamente muito pequena. Então, se eles decidem realmente atacar com armamentos nucleares, é muito rápido, é daqui para ali para poder exterminar com tudo. E então, quando essas coisas acontecem, há uma mobilização para poder tentar impedi-los de conseguir ter isso. A gente sabe que isso é o que está na camada superior. Alex, você não acha que tem outras coisas por detrás? Gente, é óbvio que tem muitas outras coisas. Tem a questão da energia, do petróleo, tem a questão... várias outras questões são também plausíveis para essa mesma crise. Mas existe uma crise profunda, que é onde a gente entra, e que é antiga também, que é uma crise ideológica, de pensamento, de formas de pensar e de ver a vida, de ver o mundo, que são também muito diferentes um do outro. E isso, quando uma nação começa a se fortalecer militarmente para poder ter predominância sobre outra, isso vai gerar uma preocupação. Israel começou a atacar o Irã. Quem começou nesse momento a escalar foi Israel mesmo, porque eles iam justamente enfraquecer esse potencial atômico, vamos dizer assim, e o Irã começou a fazer a contrapartida, e eles estão lutando contra o outro, em guerra contra o outro. Quando foi ontem de noite aqui para nós, para eles já madrugada de hoje, né? Uma coisa diferente também aconteceu, que foi quando os Estados Unidos decidiu bombardear o Irã. Então, ontem aconteceu isso é uma coisa
complexa, porque enquanto você tem dois países em guerra e outros ali nos bastidores, dizendo assim, olha, Israel não está sozinho, ou o Irã não está sozinho. Enquanto você tem só essa tensão, é um nível. Quando um desses países decide, na prática, bombardear a outra nação, é uma declaração de guerra. Então, muitos têm dito que pode ser, a depender de qual seja a reação do Irã e das nações aliadas ao Irã, como, por exemplo, a Rússia e a China, que são nações aliadas. Você vai vendo quem são os aliados. Então, como é que surge uma guerra? Poxa, como é que é uma guerra mundial? Uma guerra mundial geralmente nasce com uma nação contra a outra e vão se formando blocos aliados que vão dividindo quem está do lado de quem, e aquilo acaba envolvendo muitas nações no mundo e várias implicações em nível global. Então, os Estados Unidos, então, toma as dores de Israel, porque já é um parceiro de Israel, vamos dizer assim, politicamente, economicamente, ideologicamente. A gente sabe que existe a questão do pensamento judaico-cristão, em que isso faz com que Israel e Estados Unidos, que são duas potências militares, se unam e tentem preservar, vamos dizer, esses valores ou essa continuidade desse pensamento no mundo. Então, eles estão unidos. Os Estados Unidos, então, bombardeou 3 locais de enriquecimento de urânio ontem à noite. E agora a gente está esperando para ver quais são as retaliações que vão acontecer. Alguns mísseis já foram enviados do Irã. Existe muita promessa agora de que os Estados Unidos não vai ter mais paz por causa disso e tal. E aí a gente vai vendo, vamos observar quais são os desdobramentos disso. Bom, isso é o que está diante dos nossos olhos aqui. No Brasil, a gente está numa situação um pouco complexa. Por quê? Porque existem suspeitas que o governo brasileiro enviou urânio enriquecido para o Irã, forneceu. Nosso governo atual, não estou dizendo que mas existe uma suspeita de que isso aconteceu, está sendo investigado. Isso assim, para a gente que entende o cenário biblicamente, isso faz com que a gente fique um pouco preocupado sobre a posição que politicamente o Brasil acaba tomando no meio disso tudo, né? É muito complicado isso. Porém, diante de tudo isso que eu falei, nós precisamos também ter um olhar não simplesmente emocional, não simplesmente político ou das notícias, mas nós precisamos também buscar um amparo um pouco das Escrituras. Elas é que tem que ser a nossa base para que a gente saiba como se posicionar. Concordam comigo? E Jesus falou sobre isso, falou sobre as coisas que aconteceriam e como a gente deveria se portar. A palavra de Deus nos instrui. É isso que a gente vai fazer agora. Pode pôr o primeiro. Mateus capítulo 24, versículos 6 a 8, se você quiser abrir. Esse é o primeiro texto que a gente vai abrir. Eu botei uma imagenzinha ali, dizendo assim, olha, é a Bíblia que interpreta as notícias e não o contrário. Por mais que a gente ouça notícias, e hoje em dia a gente vive um mundo que até para você conseguir chegar numa notícia que seja próxima da verdade, às vezes é um exercício que você tem que fazer, porque o mundo hoje é um mundo, vamos dizer assim, com a internet, todo mundo produz notícia. Por um lado isso é bom, mas por outro lado você tem que também ter um trabalho para poder filtrar o que realmente é verdade. Eu vejo muita gente, às vezes, pega um link e compartilha, não checa se aquilo é verdade ou não, e às vezes compartilha cada coisa absurda, totalmente fora de noção. Então é preciso ter um exercício para buscar de onde vêm as notícias que são mais próximas da realidade, sem muito viés ideológico, porque cada meio de comunicação, muitas vezes, tem esse compromisso ideológico, ou está vendido para algum dessas correntes de pensamento, e a gente precisa saber filtrar tudo isso. Mas vamos lá, Mateus 24, de 6 a 8, diz assim: E vocês ouvirão falar de quê, gente? Guerras e rumores
de guerras. Olhai, não vos assusteis. Diga aí, não se assuste. Fale para quem está perto de você. Não se assuste. Porque é necessário que tudo isso que aconteça. Mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então, irmãos, quando você tem um texto como esse, que é um texto de Jesus, escatológico, vamos dizer assim, que fala sobre as coisas do fim, a gente precisa receber de Jesus o que Ele está ministrando aos nossos corações. Jesus não está apenas dizendo para nós o que vai acontecer, mas dizendo a nós que a gente precisa confiar nele e descansar nele. Amém ou não? Quantos percebem nesse texto que há uma mistura de eu estou te revelando o que vai acontecer, mas eu já estou também te dizendo como você precisa se portar. Sim ou não? E como é que ele diz? Não vos assusteis. Nós não devemos nos assustar. Ou seja, existe nesses momentos um sensacionalismo escatológico. Pessoas que pegam esse momento e começam a criar um terror exagerado, a ponto das pessoas começarem a ter crise de ansiedade, a começar a ficar querendo sem sair de dentro de casa, começa a entrar num pânico. Vocês conhecem isso aí? Começa a entrar num pânico, e isso não é uma coisa boa. Tem outros também que pegam o que está acontecendo e fazem uma espécie de tentativa de vincular diretamente o que está acontecendo a algum versículo bíblico, alguma profecia que que tem nas Escrituras. Vocês mesmos sabem que essa semana, por exemplo, eu compartilhei para todos que fazem parte aqui do grupo de avisos da igreja, eu compartilhei, vamos abrir o texto aí, por favor, de Ezequiel 38. Vamos ler aí, a partir do versículo 14. Portanto, ó filho do homem, profetiza e dize a Gogue, assim diz o Senhor Deus, acaso, naquele dia, quando o meu povo de Israel habitar seguro, não saberás tu? Virás, pois, do teu lugar, dos lados do norte, tu e muitos povos contigo, montados todos a cavalo, grande multidão e poderoso exército, e subirás contra o meu povo Israel, como uma nuvem para cobrir a terra. Nos últimos dias hei de trazer-te contra a minha terra, para que as nações me conheçam a mim, quando eu tiver vindicado a minha santidade em ti, ó Gog, perante elas. Dentro desse texto de Ezequiel 38, existe essa menção exatamente àquele povo que fica ali naquela região do Irã hoje, que, na verdade, o que é o Irã hoje, esse nome Irã, ele é mais recente. Porque, na verdade, o nome dele antigo é Pérsia. Né? Então, essa nação que é o Irã hoje, ela é uma nação que na Bíblia a gente vai conhecer ele como os persas, dos quais o povo de Deus andou cativo por muitos anos.
Mas foi também neste povo aí que Ciro, por exemplo, que foi considerado um rei que favoreceu o povo de Deus, esteve. Então, quando você vê esse texto bíblico, claro, ele pode fazer uma alusão, ele mostra coisas que vão acontecer, países ou nações que vão se reunir para ir de encontro a Israel, sim. Essas coalizões que são formadas para poder tentar prevalecer contra Israel, sim. Mas a gente precisa ter cuidado porque nem todo texto consegue se encaixar perfeitamente. Às vezes você encaixa uma parte dele, a outra fica de fora sobrando e você não consegue colocar junto. Por exemplo, essa questão do norte aqui, que fala nesse texto, não é exatamente a posição geográfica que a gente tem ali agora. Deixa a gente atento? Deixa. Mas a gente precisa saber que a palavra de Deus fala, instrui e pontua. E em algum momento ela pode até ser muito precisa em algumas coisas, pode. Mas para a gente conseguir fazer essa aplicação agora, com uma notícia que surge, um rumor de guerra que surge aqui, ali, a gente tem que tomar cuidado para não fazer isso muito rapidamente e acabar fazendo uma construção equivocada sobre a realidade. Até aí, ok? O que mais? Em Mateus capítulo 24 ainda, versículo 4, um pouquinho antes. Põe para nós aí, Cananda, por favor. 24, 4. Diz assim: Jesus respondeu: tenham cuidado para que ninguém vos engane. Porque criar esse terror, criar esse pânico, criar essa falta de paz no coração, é uma estratégia também maligna. O inimigo, ele gosta de quando as pessoas estão com medo, amedrontadas. Porque se você num dia comum, você já está tendo dificuldade de pregar o evangelho porque não tem vontade, ou porque não está indo pregar, ou porque não desperta para pregar. Imagine num contexto que você percebe algumas inseguranças. Isso pode gerar em você um aprisionamento maior ainda a respeito daquilo que você precisa agir no meio desses cenários. Então, ao invés da gente se embebedar só das notícias, a gente pode ter as notícias, mas a gente precisa se embriagar, se embebedar, se encharcar da palavra de Deus que vai nos conduzir espiritualmente para qualquer tempo, inclusive para tempos difíceis e de guerra, como a gente está vendo agora. Bom, pulando essa introdução, passando dessa introdução, a gente precisa entender uma coisa que muita gente fica discutindo, sobre o que é esse... Por que Israel é essa coisa toda? Por que antigamente, eu não sei se ainda hoje tem isso, mas antigamente a Sadia vendia era um peru, era um frango que vinha com um negocinho que subia assim, quando estava pronto. Alguém ainda vende isso, não, né? Ainda tem? Até os dias de hoje? Poxa, nunca mais eu vi. Acho que é o que eu não tenho comprado esse frango aí, não. Mas ainda tem, né? Pronto. Mas veja só, é como se Israel fosse esse termômetrozinho, que quando a temperatura chega num ponto, ele aponta ali. Pois não, né? Passa aí para Neto, por favor. O ano passado... Márcio vai regular, peraí. Vá. O ano passado, Segure mais embaixo um pouquinho, aí. O Hezbollah fez um ataque contra Israel numa festa, houve reféns, houve muitos mortos, não é isso? Aí a questão é por que Israel está fazendo o ataque ao Irã? O Hezbollah é apoiado pelo Irã. Sim. Então, nessa sequência, houve os bombardeios contra Israel e a contraofensiva de Israel contra o Irã por conta disso. Pode ser que tenha ligações mesmo, porque o regime iraniano, esse regime ditatorial iraniano, ele também tem parte com a maioria das guerrilhas e do terrorismo no mundo. Eles têm um forte financiamento a todos esses grupos aí, né? Então, realmente, essa consideração de Neto
Realmente pode ter a ver. Mas, então, por que Israel acaba se tornando esse espaço, ou esse lugar que, assim, porque existe uma aliança de Deus com esse povo desde Abraão, gente. Vamos abrir aí em Gênesis. Abra aí em Gênesis. Capítulo 12. Quando Deus chama Abraão, ele diz assim, a partir do versículo 1: Ora, disse o Senhor então a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Essa terra que Deus vai mostrar é chamada Canaã, a terra prometida, que é justamente essa região que nós vemos até hoje. Então existe um pacto, olha só, 2: e de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e engrandecerei o teu nome. Se tu uma bênção. Versículo 3: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, queira ou não queira, Alex, por que Deus fez isso? Porque Deus escolhe. E Deus escolheu esse povo para que esse povo se tornasse um exemplo da relação com Deus para todas as outras nações da terra. Então você tinha um movimento ali que era Deus fazendo assim, ó, os homens perderam a sua referência sobre a relação comigo, e eu vou escolher um povo, uma nação que eu vou abençoar, vou ter uma relação íntima com esse povo, e esse povo vai servir de professor para todas as outras nações, para que essas nações também possam se achegar a mim. E, na verdade, o que aconteceu? Você tem, por um lado, essa promessa de Deus de que esse povo seria assim. Essa promessa ela vai se cumprir, óbvio, em Cristo Jesus, mas, num decorrer da caminhada, houve, por parte desse povo, também a sua própria mazela. Porque não é porque era um povo escolhido por Deus que não tinha também os seus erros, os seus pecados, os seus desvios, que foram muitos no decorrer da jornada. E que esse povo pagou também preços altíssimos, a ponto de muitas vezes chegar a beirar a sua própria extinção. E Deus preservar apenas um pequeno remanescente aqui e ali, por vezes, para cumprir a sua promessa através de Cristo Jesus. Porque é desse povo, é dessa linhagem, que a gente chama de linhagem messiânica, ou seja, que Deus iria trazer quem? Jesus ao mundo para a salvação de todos, de toda a humanidade, de todo aquele que crê. Amém? Então vamos lá. Então quando Jesus está discutindo, por exemplo, com a mulher samaritana, Jesus diz uma coisa interessante. Vamos abrir lá em João capítulo 4, 22, que às vezes os crentes não entendem isso. Eu vejo nos crentes alguns que têm uma certa revolta contra o povo judeu, uma raiva, até meio que a gente poderia chamar de um antissemitismo, vamos dizer assim, com todos esses povos ali, semitas, né? Incluindo o povo judeu. Por outro lado, eu vejo uns evangélicos praticamente idolatrando tudo que diz respeito a judeu e Israel e tudo que diz respeito a isso. E eu acho que a gente precisa ter um posicionamento moderado, centrado na palavra. Vamos ver o que é que Jesus disse. Abra em João capítulo 4, que fala do encontro de Jesus com aquela mulher samaritana. Vocês lembram desse texto? Lembram? Bom, quem não lembra, eu vou fazer uma breve introdução, que eu não vou ler ele todo agora. Jesus estava passando pela Samaria e encontrou uma mulher samaritana no poço, sozinho, com ela. E ele chega para ela e diz assim: mulher, eu estou com sede, você pode me dar água? Ela diz para ele: eu vejo que você é judeu, e judeu não fala com samaritano. O que é que você, sendo judeu, quer falando comigo que sou samaritana? E aí Jesus começa a pregar para ela e dizer para ela que ele era aquele Messias enviado, e que se ela soubesse quem era ele, ela lhe pediria e ele lhe daria uma água que ela nunca mais voltaria a ter sede. E aí ela diz assim:
Ela disse para Jesus, me diga então onde é que está essa água, porque eu não quero vir mais aqui e ter que tirar água no poço. E Jesus diz para ela, confronta ela, diz, vai lá, chama teu marido. Ela tinha uma vida nessa área conturbada. Ela disse, eu não tenho marido. Ele disse, eu sei que você não tem marido, que você já teve vários maridos, e o marido que você está lá agora, o homem que está lá dentro da tua casa agora nem é teu marido. E ela começa a dizer, eita, você é profeta, né? E aí começa a reconhecer ali, e ele começa a conduzi-la. E aí tem um momento na conversa que Jesus fala assim, versículo 19. A mulher disse para Jesus, verso 19, Senhor, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, vós quem que ela está falando? Judeus. Entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Então Jesus lhe disse, mulher, creia em mim que a hora vem, e agora é, quando nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis ao Pai. Vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que nós? Porque a salvação vem dos... Pronto. Isso aqui é uma coisa que eu acho importante a gente firmar, a gente entender. A gente não deve nutrir um sentimento de ódio pelos judeus, pelo endurecimento que eles tiveram, e nem devemos ter uma idolatria judaica ou um comportamento judaizante, achando que nós temos que nos amparar culturalmente nessa cultura judaica. Não, nada disso. Mas nós precisamos ter um pensamento moderado e centrado de que, se existe uma salvação, essa salvação vem dessa linhagem. Vem desse povo. O Messias veio da linhagem abraâmica. Amém, gente? Então isso não pode ser mexido. Ou seja, a gente não pode aqui anular isso. Viver a vida, ou o evangelho, ou a vida cristã, como se nós não tivéssemos nada a ver com esse povo, nem com essa nação. Não dá. Foi o que Jesus disse para a samaritana. A gente adora o que a gente conhece, porque a salvação vem dos judeus. Então, esse entendimento precisa estar dentro do nosso coração. Porque a promessa de salvação que Deus havia feito, ela se cumpre em Jesus. Abra aí agora em Gálatas, capítulo 3. Lex, Oi? inclusive, a gente tem inúmeros textos na Bíblia pedindo para que a gente ore pela paz em Israel. Orai por Israel, né? Mandamento de Deus para a gente. Orai pela paz em Jerusalém. Gálatas capítulo 3, verso 16. Olha só o que diz. As promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. E a Escritura não diz e aos seus descendentes, como se falasse de muitos, mas de um só, ao seu descendente, que é Cristo. Ou seja, de como Deus estaria em Cristo cumprindo essa promessa dessa eleição que ele faz mediante a fé em Cristo Jesus. Amém, gente? Então vamos lá. O que mais que a gente pode falar? Vamos abrir mais um texto aí, Romanos 11. É óbvio que quando você fala aí desses textos de Romanos 9, 10, 11, que são textos bem discutidos no meio da cristandade aí, a gente pode ter muita coisa para falar. Mas eu queria destacar aí do 25 ao 29 de Romanos 11. Olha o que diz. Irmãos, isso é o apóstolo Paulo falando à igreja romana. Irmãos, não quero que vocês sejam ignorantes desse mistério, para que vocês não se tornem o quê? Presunçosos. Israel experimentou um endurecimento em parte, até que chegasse à plenitude dos gentios. Assim, todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o Redentor, que desviará de Jacó a impiedade. E esta é a minha aliança com eles, quando eu remover os pecados deles. Nós vamos até o 29. Quanto ao evangelho, eles são o quê? Inimigos por causa de vocês. Quanto à eleição, eles são amados por causa dos
patriarcas, pois os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. O que é que Deus está dizendo com isso? Que o pacto que Deus fez com eles está feito. Que a aliança que Deus fez está feita. E que a gente que foi incluído, a gente não deveria se tornar presunçoso, ou seja, menosprezar este povo ou esta nação, achando que, mas nós somos a igreja e tal. Sim, sei, somos a igreja, somos o cumprimento desse propósito, desse plano de Deus. Mas entenda, Deus endureceu, permitiu esse endurecimento do coração deles, temporariamente, para que o evangelho fosse pregado para nós, gentios. Ou seja, isso não tem que criar uma presunção no nosso coração, mas a gente deve ter o devido temor e respeito, e orar por esse povo, que, como está escrito, será também salvo. Alex, eles vão ser salvos mediante o quê? Mediante o que todas as pessoas são salvas. A fé em Cristo Jesus. Amém? Anderson. Alô? Sobre as profecias se cumprindo, né? Eu tenho uma dúvida aqui em Apocalipse, mas primeiro, bora lá. A sensação de os dias estarem sendo mais curtos, ele vem de Mateus 24 a 22. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria. Mas por conta dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Em Mateus 24, né, fala sobre ouvir de rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Em Apocalipse, fala sobre o sexto selo, né? Aí o sexto selo, ele fala sobre o sol escurecer e a lua se tornar sangue. Em 13 ou 14 de março, teve o evento lunar que se chama Lua de Sangue, né? Aí tem aqui falando: observei quando ele abriu o sexto selo. Houve um grande terremoto, o sol ficou escuro como um tecido de crina negra e toda a lua se tornou vermelha como sangue. Então já aconteceu no dia 14 de março a lua de sangue. E como os figos verdes caem da figueira. A figueira, nesse texto, se relaciona a Israel, porque há um paralelo na Bíblia sobre a figueira ser Israel. Uma pergunta sobre isso. Quando sacudiu por ventos, o céu se recolheu como se enrola o pergaminho, e todas as montanhas e ilhas foram removidas dos lugares. Então os reis da terra, os príncipes, os generais, ricos e os poderosos, e todos os seus escravos livres se esconderam nas cavernas, entre as rochas e as montanhas. Já sabemos que muitos poderosos eles têm bunkers, né, para se esconder do que está por vir, né? Deixa eu ver, nas montanhas. Eles gritavam e as rochas. Aí, nesse contexto, a gente está vendo tudo se cumprir, e se a figueira aqui, como retratada, é Israel. Eu não vou saber te responder a fundo isso. É só essa pergunta no final? E a figueira... Sobre os dias abreviados, não significa isso que a gente percebe dos dias parecendo que está passando mais rápido. Os dias abreviados aí significa que se Deus não encurtasse esse período de tribulação, de lutas, muitos iriam sucumbir na fé. Então tem a ver com o período e não necessariamente com os dias passarem mais rápido. Esse texto que você falou aí de Apocalipse, que se não me engano é Apocalipse quanto aí? 6? Eu sei que, biblicamente, vários textos apontam Israel. Quando você vai olhar na Bíblia, tem outros textos que apontam Israel como figueira. Mas esse, especificamente, de Apocalipse, não é uma representação clara que se dirige exatamente a Israel, mas a qualquer nação, qualquer povo rebelde que possa ter. E essa queda repentina que esses povos possam ter. Mas, além disso, eu não consigo ir, irmão. É a única coisa que eu posso te dizer agora. Tá certo? Alguém quer acrescentar alguma coisa? Ou quer perguntar alguma coisa? Passa ali atrás. Só para confirmar uma dúvida, assim, porque
na cabeça da gente é tão simples de dizer assim, mas Deus poderia dizer que veio não só para o povo de Israel, mas veio para todos nós também, e dizer que veio e pronto. E não precisar, né, o povo de Israel, no caso, não crer, aquela coisa toda que você acabou de falar, hein? Está entendendo o que eu estou falando? E aí, para eu entender isso na minha cabeça, que é o seguinte, Deus teve que fazer esse caminho porque Ele é justo, porque Ele fez um trato com Abraão, e esse trato de obediência de Abraão com ele e tal, né, foi até o fim. Então, por isso, Ele honrou isso, e aí é o povo dele só depois que Ele teve que abrir para o restante das pessoas. É isso? É uma boa resposta. Assim, eu somente colocaria da seguinte forma. Como é que eu trato isso para mim, né? É mais ou menos como você pensa. Eu penso da seguinte forma, que Deus, Ele só age conforme o seu próprio caráter. Que Ele não age fora do que é o caráter dele. Então, quando Ele toma decisões ou faz as coisas de um jeito, Ele está fazendo porque o caráter dele é assim, tudo que Ele faz representa o caráter dele. Então, quando você faz essa narrativa toda de porque Deus foi fiel, porque Deus fez uma promessa, porque Deus e precisava cumprir, é exatamente isso. Quando Deus pensou em fazer as coisas do jeito que Ele fez as coisas conforme o seu caráter santo, amoroso, fiel, e por causa disso é que Ele vai tendo que fazer todas essas curvas na história para se cumprir cada uma das suas promessas. É porque, às vezes, a cabeça da gente é Dá tão um nó. simples, né? É tão simples. Por que não faz assim? Mas a gente não vai saber todos os porquês, né, dele. É verdade. Porque é muito mistério. Agora, o que é que a gente pode firmar a nossa convicção? De que sempre a gente vai ter um Deus que vai agir conforme o seu caráter puro, santo, fiel, verdadeiro. Verdade. Com certeza. Amém? Então, quando você vê que Deus tem ainda um plano para Israel, você vai ver em que contexto essa pressão que fica em torno desse povo vai conduzir esse povo a um arrependimento, vai conduzir esse povo a um quebrantamento de coração, vai conduzir esse povo a um entendimento de que eles também precisam de um Salvador. O que mais que eu quero dizer para vocês? Que quando a gente fala de Israel, a gente tem muita dúvida, por exemplo, eu já vi algumas pessoas falarem assim, mas o Israel bíblico não é esse Israel que a gente vê aqui hoje. É um outro Israel. O Israel que você vê hoje, é um Israel completamente secularizado, é um povo que as leis já aprovaram união homoafetiva, aborto, um monte de coisa. Como é que esse povo é o mesmo povo da Bíblia? Entenda, realmente a gente não pode confundir uma coisa com outra, mas também não podemos separar completamente. Principalmente porque a gente tem um elemento da terra, que é um elemento unificador dessa história, desde lá da promessa até hoje, e nós temos também um elemento cultural, eu não sei se vocês já perceberam. É um povo que mantém uma cultura preservada no decorrer de toda a história. Até hoje você pode ir em vários lugares e na Páscoa você vai ver uma família, por exemplo, judaica, celebrando a Páscoa como ela é celebrada há milênios. Nenhuma outra nação ou povo tem isso. Então a gente vê que, independente das questões políticas, porque, por exemplo, hoje a gente vê lá que tem aquele Netanyahu, né? A gente tem essa figura que aparece e que fala, e que a gente olha assim, Israel fala de bebê Netanyahu. Não é isso? Benjamin Netanyahu. Aí você fala assim, mas esse é um cara da política, que já está há muito tempo no poder, que muitas pessoas dizem assim, olha, ele está fazendo isso porque ele quer se manter mais tempo ainda no poder. Então, existe toda a discussão política. Só que, como eu falei, a gente tem que sair dessa camada
e olhar para outras camadas. Que povo é esse? Que cidade é essa? Que terra é essa? E aí você vai ver que aí a gente pode entender que existe sim uma vinculação ao que é Israel hoje, de como esse povo teve uma diáspora e depois esse povo volta de novo, depois de 1948, volta de novo para aquela terra, ali de diversos lugares onde eles estavam dispersos e retornam para ali. Então você precisa perceber que, a despeito da política, existe sim uma camada da terra e da cultura e dessa unidade cultural desse povo que ali está. Então, quando você vê uma disputa por essa terra, é a disputa de sempre. Independente de político. Qual é o regime político que está ali? Independe, meu irmão. Existe uma briga por aquela terra. Existe uma briga para eliminar este povo, essa cultura, esse pensamento, essa afirmação que esse povo tem de um Deus que é de uma determinada forma, que tem uma vontade. Existe um desejo de exterminar isso. Agora, o regime político vai variar. Vai variar com o tempo, né? Então, quando você olha para isso, você vai perceber que a oposição, ela não é apenas política, gente. Mas existe um quê? O quê? Espiritual. Existe um quê? Espiritual. Eu tenho aquele segundo quadro que eu coloquei, vamos dar uma olhadinha nele. Só para vocês verem aí, mais ou menos, como é que essa questão da terra, daquele tempo da promessa, até o tempo de hoje. Só para vocês terem noção. Então, a gente tem a conquista e a ocupação da terra de Canaã, ou da terra prometida. Isso está narrado lá em Josué e Juízes também. A gente tem Gênesis 12 e Juízes 1, de 1 a 12. E o que é que a gente vai ter aí? A gente vai ter a conquista da terra, a gente vai ter Israel unido sob o comando divino, a conquista da terra de Canaã, que é a terra prometida por Abraão, Isaac e Jacó. A gente vai ver tudo isso acontecendo nesta terra que nós vemos hoje, ali está diante dos nossos olhos, é a mesma região geográfica. Depois a gente vai ver também um reino unido e o dividido, fica unido debaixo de 3 reis. Quem são eles, gente? Os 3 reis pelos quais Israel ficou unido no início do reinado. Quem foi o primeiro? Saul, depois? Davi, depois? Salomão, depois o reino o quê? Se divide, a gente vai ter o reino do norte e do sul, com reis em cada um. Desse que você vai ver muitas dessas histórias nos livros dos reis, das crônicas, na sua Bíblia. Então, esse povo que está aí nessa região, ele está combatendo vários inimigos e várias tentativas de tomar a terra deles. Por algumas vezes foram levados o quê, gente? Cativos pela Babilônia, pelo Egito, pela Babilônia, depois o quê? Pelos assírios, pela Pérsia. Não é isso? Então a gente vai ver esse povo sendo milagrosamente sustentado por Deus diante de muitos embates. Então, é impossível, gente, a gente parar e olhar para uma história e não reconhecer isso. É impossível. Por mais que a gente venha... O próprio Deus permite, como a gente vai ver quando você lê o Antigo Testamento, você vai ver Deus permitindo as perseguições, as lutas e as guerras como uma punição pela desobediência, e o próprio Deus também dizendo assim, olha, eu vou poupar vocês, eu vou preservar vocês. Ou seja, como Deus, de forma tão especial, vem guardando esse povo no decorrer. Léo completou ali. E o próprio Deus também permitiu que esse povo se espalhasse, espalhou esse povo, e depois o próprio Deus também reuniu. Exatamente. Por quê, gente?
Porque Deus tem um controle soberano sobre toda a história. As coisas estão acontecendo, os homens vão tomando as suas decisões? Vão. Mas Deus está, dentro da sua soberania, regendo toda a história, para que no fim, tudo se cumpra conforme aquilo que está dito por Ele na sua palavra. Você pode exaltar Deus por isso? E isso pode trazer algum fortalecimento a você. A gente vai ver como eu falei, vários exílios e retornos. A gente vai ver o domínio estrangeiro e a diáspora no período intertestamentário. A gente vai ver os séculos e séculos que esse povo passou sem ter uma nação, até que em 1948 fosse reconhecido e entregue para eles essa terra de volta, né? E que foi a custo pesado. Muita briga, muita confusão. Até hoje, a gente sabe que existe isso. Até hoje, existe uma briga sobre, por exemplo, o que é Israel e a Palestina? Quantos já ouviram essa questão? Por exemplo, a gente deve chamar de Israel, de Palestina. O que é Israel? O que é Palestina? A grosso modo, irmãos, Palestina, digamos assim, seria uma região inteira, e não um país ou um local específico, mas seria algo que o Império Romano usou para chamar uma região inteira, que envolve a Síria. E esse nome Palestina, dizem os estudiosos, que vem do nome filisteu. E a razão de ter usado Palestina para poder colocar o nome ali foi justamente para afrontar, porque os filisteus eram inimigos históricos de Israel. Então vamos chamar de Palestina, ou seja, terra da Filistia, Palestina, vamos dizer assim. Isso foi um nome que foi dado pelos judeus. Depois, esse nome acabou, vamos dizer assim, sendo aderido pelos outros períodos, né, dos outros impérios, bizantino, islâmico, cruzado, otomano. E aí, depois que Israel, em 1948, teve a criação do seu Estado, o termo Palestina foi apropriado pelo povo árabe para poder dizer que a terra era deles e que foi tomada deles para poder ser dada a Israel. Então, a narrativa geral é essa. Então, por isso que hoje existe essa coisa da guerra entre Israel e Palestina. O judeu dizendo essa terra é nossa, e os árabes dizendo essa terra é nossa. A briga é essa. E aí você tem, no meio de tudo isso, um núcleo ou um epicentro, que é a cidade de Jerusalém. A cidade de Jerusalém, gente, ela é uma coisa diferente. Por quê? Você tem dentro de uma cidade ali minúscula uma convivência entre cristãos, judeus, muçulmanos, árabes, ali convivendo ali naquela cidade, e eles tentam conviver, vamos dizer assim, pacificamente. Então, Jerusalém seria uma tentativa de apresentação de uma paz e de uma convivência que poderia se ter. Só que a gente sabe que isso é muito... sabe quando você tem uma química em estado de repouso, e ela não vai dar problema, mas se tiver uma agitação, ela reage? É o que acontece ali em Jerusalém. Porque, por exemplo, hoje, o lugar aonde o templo deverá ser construído, o último templo, hoje, no lugar desse templo, o que existe lá é uma mesquita. Exatamente no lugar. Então a gente se pergunta, como é que vai ser isso? E essa mesquita, ela tem a guarda de Israel que toma conta, mas quem estabelece toda a doutrina e tudo o que acontece lá dentro são os muçulmanos.
Ou seja, um faz a guarda, mas só quem entra é o outro. Só quem faz a movimentação de culto são os muçulmanos. Aí você fala assim, como é que é isso? E como é que vai se dar isso? Eu não acredito que seja de uma forma que não seja apocalíptica, vamos dizer assim. Se vai ser com guerra ou não, eu também não sei. Mas assim, esse momento é um momento chave para a gente enxergar dentro do relógio escatológico. Quando esse templo, por exemplo, começar a ser o quê? Construído. Tem estudiosos que já afirmam sobre a existência de praticamente tudo que é utensílio que esse templo vai utilizar, inclusive os animais de um bovino de uma característica específica, uma novilha vermelha específica, sem mancha, que vai ser usado nos sacrifícios, já está sendo produzida, ou já existe hoje. Né? Agora, quando você olha, se você botar uma câmera ao vivo agora lá, você vai ver que a câmera vai filmar, e o que está lá, nesse lugar, é uma mesquita. Como aquela mesquita vai sair dali e dar lugar a um templo, a gente não sabe, mas é um dos sinais que vem pela frente. E assim, às vezes eu vejo alguns cristãos usarem, por exemplo, o nome Palestina para se referir lá à região. Eu não acho muito legal. Eu vejo isso sendo usado mais por cristãos meio progressistas, com a ideia um pouco mais progressista. Mas eu não acho, em geral, uma boa aplicação para nós, irmãos. Eu recomendo que você use o nome de Israel mesmo. Entendendo que, quando você fala de Palestina, podemos falar de Palestina enquanto um povo, uma região e tal, mas não enquanto nação ou território específico estabelecido. O que mais que eu quero hoje trazer para a gente refletir, já irmos encerrando a nossa conversa de hoje, é o seguinte: quando a gente vê que aquele povo está ali lutando, a gente tem que entender que existem coisas muito diretas sobre isso. Por exemplo, Amós 9, abre aí, por favor, Amós, capítulo 9, versículos 14 e 15. O texto de Romanos que nós lemos diz assim, porque os dons e a vocação de Deus são o quê? Irrevogáveis. Ou seja, tem promessas, tem coisas que Deus derrama e faz, que ninguém pode modificar isso. Mas olha o que diz Amós 9, 14 e 15. Trarei de volta Israel, meu povo exilado. Eles reconstruirão as cidades em ruínas e nelas viverão. Plantarão vinhas, beberão do seu vinho, cultivarão pomares e comerão do seu fruto. Plantarei Israel na sua própria terra, para nunca mais ser desarraigado da terra que lhe dei, diz o Senhor, o seu Deus. Então veja, uma profecia como essa aí, leva a gente a entender que aquilo que Deus fez e prometeu lá atrás, Deus vai cumprir. Amém, irmãos? E isso, por mais que a gente queira levar para um lado, para o outro, ou de maneira simbólica, ou querer interpretar de uma maneira figurada. Irmãos, tem coisas que são reais, e essa terra é real, ela está no mapa. Esse cume de monte está ali, no mapa, e isso não vai ser revogado por Deus, porque Deus é o mesmo ontem, hoje, a palavra dele permanece para sempre. Amém? E esse retorno do povo ali é um sinal profético de Deus. O que mais que a gente pode falar? Resgatando o que Jesus falou lá em Mateus 24, Jesus diz assim, isso aí, gente, é o princípio das dores. O que ele está falando de princípio das dores? O que é? Que dores são essas, gente? Dores de quê?
de parto. Quem é mulher aí, já pariu aí? Levanta a mão. Pronto. Se você é mulher e já pariu, você sabe o que é o princípio de dores. Você vai seguindo, a tua gestação vai ali, ó. Quando está se aproximando o momento de você dar à luz, você começa a sentir umas dorezinhas, não é isso? Aí aquela dor aparece, some. Aí às vezes você fica dias. Aí você fala, pô, não, era só... Aí daqui a pouco, mais na frente, ó ela de novo, pã. E aí o que é que vai acontecendo? Quanto mais próximo fica do momento do parto, o intervalo entre essas dores vai o quê? Diminuindo. Até que ela se torna uma dor só frequente, que vai fazer com que, de fato, o processo de dar à luz aconteça. Não é assim? Pronto. O que Jesus está dizendo, quando ele fala, olha, isso aí é o princípio das dores, ou seja, cada vez que você vê isso, é um sinal de que o fim está se aproximando, mas ainda não é o fim em si. Quando o Landerson falou aqui, por exemplo, há pouco, sobre a lua de sangue, não é a primeira vez que acontece esse episódio, já aconteceu outras vezes. Só que quando for mesmo, vai ser uma coisa tão chocante, não vai ser como uma coisa que simplesmente aparece e some. Vai ser como uma coisa que vai chegar e vai permanecer de forma crítica, até que tudo se cumpra. Mas essas coisinhas que a gente vai vendo, elas são como o quê? Sinais de que o fim se aproxima. E eu quero concluir dizendo assim, e como é que a gente deve viver esse tempo? Primeiro, a gente já viu que Jesus disse assim, né? Não vos assusteis. Mas o que é que quer dizer isso? Pô, se eu não estou assustado, eu vou viver como? Primeiro, tenha prontidão. Vamos voltar lá em Mateus 24, 42 a 44. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem nem o dia, não sabem em que dia o seu Senhor virá. Contudo, entendam isso. Se o dono da casa soubesse a que hora da noite viria o ladrão, ele vigiaria e não permitia que sua casa fosse arrombada. Por isso, estejam também preparados, pois vocês não sabem a hora quando o Filho do Homem virá. Essa é a primeira coisa, só até o 44. Alex, fim dos tempos, não sei o quê, será que a igreja vai ser arrebatada? Não vai ser arrebatada? Tem pessoas que pensam diferente isso. A igreja vai ser arrebatada antes, no meio da tribulação, depois da tribulação. Como é que vai ser isso? Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão. Para além disso, esteja o quê? Pronto, preparado, tenha prontidão. Amém? Esteja com as suas vestes embranquecidas, lavadas no sangue do Cordeiro. Aleluia. Alex, o que é que eu tenho que fazer? Veja como você está vivendo. Veja se você está vivendo para o mundo ou se você está vivendo para Deus. Como é que está a tua fé? Quais são as tuas prioridades? Você tem prioridade em Deus, no reino de Deus, na vontade de Deus? Pois pode saber que a hora nem o dia ninguém sabe. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, nós vamos ler do 9 ao 14. Então, primeiro, tenha prontidão. Segundo, olha só, vamos ver o que aqui diz aí. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como alguns julgam. Ao contrário, Ele é paciente com vocês e não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. No entanto, o dia do Senhor virá como um ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo. Os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que houver nela ficará exposta. Visto que tudo será destruído dessa forma, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia, os céus serão desfeitos
pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Mas, de acordo com a sua promessa, esperamos o quê? Você pode declarar: esperamos o quê? Novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Portanto, amados, enquanto esperam essas coisas, empenhe-se para que Deus os encontre o quê? Imaculados, inculpáveis e em paz com Ele. Quantos aqui nessa manhã estão nesse ponto aí? Se o Senhor voltasse hoje, você estaria pronto para estar com Ele, meu irmão? Essa é a pergunta que você tem que se fazer todos os dias. Então a primeira coisa é prontidão. Segundo, tenha urgência na evangelização, na vida. Nós precisamos entender que enquanto o Senhor não volta, nós temos uma missão a cumprir, e essa missão é pregar o evangelho a todos, a toda criatura. Essa é a nossa missão que o Senhor nos confiou. Não fomos chamados para viver com medo, é isso que Jesus não queria. Não se assustem, por quê? Porque vocês têm uma missão a cumprir, e a gente precisa sair com ousadia e pregar o evangelho a todas as pessoas que a gente puder. É assim que o Senhor o Senhor quer de nós. Terceiro, Salmo 122, versículo 6, o texto que Gal, mais cedo aqui, chamou a atenção. Olha o que diz. Salmo 122, 6. Orem pela paz de Jerusalém, vivam em segurança aqueles que a amam. Precisamos ter uma vigilância espiritual. Qualquer crente que está olhando para as suas realidades precisa estar conectado com aquilo que está acontecendo lá em Jerusalém, com aquele povo lá. A gente não pode se desconectar disso. E não podemos deixar de ser um espiritualmente com o coração de Deus para com esse povo. Sim ou não, pessoal? Precisamos estar ligados ao coração de Deus e não viver ignorando como muitos querem que a igreja viva, ignorando isso ou se achando presunçosamente melhores. Não. Fomos enxertados, temos que ter humildade de saber que viemos e temos a promessa por causa dessa raiz original que vem através desse povo. E não é porque somos enxertados e que fomos eleitos em Cristo que vamos agora ter arrogância ao invés de orarmos e intercedermos também pela salvação desse povo. Amém ou não? Quarto, precisamos lembrar do fim da história. Vamos ler Apocalipse aí. Vamos pegar um apocalipsezinho. O Alan não está nem aqui hoje de manhã que gosta de Apocalipse. Apocalipse, nós vamos ler primeiro o capítulo 19, do 11 ao 16. Depois que a gente lê, Cananda, aí a gente bota aquela última imagem, viu? Apocalipse 19, do 11 ao 16, diz assim: Então eu vi os céus abertos, e eis que diante de mim havia um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Os seus olhos são como chamas de fogo, aleluia. E na sua cabeça há muitos diademas, e um nome escrito que só ele conhece e ninguém mais. Ele está vestido com um manto tingido de sangue, e o seu nome é Palavra de Deus. Os exércitos dos céus o seguiam, vestidos de linho fino, branco e puro, e montados em cavalos brancos. Da sua boca sai uma espada afiada, com a qual ferirá as nações. E ele as governará com cetro de ferro. Ele pisa o lugar do vinho do furor da ira de Deus, o Todo-Poderoso. No seu manto e na sua coxa está escrito este nome. Qual é, gente? Está muito fraco. Existe um povo que exalta mais forte. Vamos dizer juntos? Rei dos reis, Senhor dos senhores. Aleluia, aleluia. Agora vamos antes desse aí, vamos ao Apocalipse 21, de 1 a 5. Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu esposo.
E ouvi uma alta voz que vinha do trono e dizia: eis que o tabernáculo de Deus está entre os homens, está com os homens, com os quais ele viverá. E eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o Deus deles. E ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem aflição, nem choro, nem dor, pois as coisas antigas já passaram. E aquele que estava assentado no trono disse: vejam, eu farei novas todas as coisas. E acrescentou: escreva isso, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Irmãos, os judeus voltam para a terra de Israel, Jerusalém sai do domínio gentil, Jerusalém é palco do fim dos tempos, isso é o momento que a gente está vivendo agora. Israel é restaurado espiritualmente, haverá um templo em Jerusalém, os judeus encontram o Messias e chegará a salvação de Israel. São coisas que a gente vai ver acontecer dentro daquele contexto ali, até o fim dos tempos. E pode ter certeza, Cristo reinará. Todo joelho se dobrará. Ele vem como o leão e fará novas todas as coisas. Então, eu poderia dizer para vocês que esse conflito que nós estamos vendo agora, ele é mais um lembrete. E Jesus disse: quando vocês virem isso, olhem para cima, levantem as cabeças, porque a redenção de vocês está próxima. Que o Senhor nos dê discernimento, irmãos, em nome de Jesus. Eu quero abrir mais uma vez a oportunidade. Alguém gostaria de falar, complementar, perguntar? Sim. Isso. É isso. Olha só a pergunta de Eugênio. Eugênio falou: com certeza nós temos aí um momento talvez dos mais difíceis que Israel já enfrentou. Sim. Quando você fala... É óbvio que quando você pega a história inteira, você vai ver outros e outros momentos que as coisas foram muito ruins, inclusive que eles ficaram sem terra nenhuma. Mas eu falo agora de 48 para cá, realmente esse momento agora é um momento de uma tensão muito grande. Por quê? Porque os países evoluíram, as armas evoluíram, muita coisa evoluiu. Só que o que acontece? É aí aonde está a diferença de Israel, gente. E que o mundo vai contemplar isso. Como Deus vem em defesa de Israel. Essa é uma das coisas que o mundo vai contemplar, é uma das coisas que vai provar diante do mundo isso, né? Dentro desse cenário. Agora, que é um cenário complicado que a gente vê, né? Sim. Sim. Aí as pessoas agora também pensam no seguinte, né, sobre o anticristo, o surgimento do anticristo que vem nesse contexto também, que vai ser uma voz que quer unir, trazer uma paz. Eu estava falando até isso ontem com o Alain, falando assim, que às vezes as pessoas quando pensam de anticristo, pensam em uma pessoa que você vai olhar e vai dizer, poxa, é completamente diferente de Cristo. Não, gente. É uma pessoa que vai querer fazer aquilo que só Cristo faz. Então, é uma tentativa de se passar por Cristo, por um Messias, né? E, dentro desse procedimento do anticristo, essa região também está implicada, porque é de lá que ele quer trazer o seu comando. É exatamente de Jerusalém que ele quer trazer o seu comando. Então, tudo está interligado para esse cenário do fim. Se
conforme alguns pensam, né? Inclusive o meu pensamento também é esse, né? Apesar de existirem pensamentos diferentes. Quando as coisas começarem a arrochar, haverá o arrebatamento da igreja, né? Algumas pessoas pensam que será no meio da tribulação, antes, depois. Mas como eu falei, mais importante do que tudo isso é que a gente esteja com o nosso coração adequado, com a nossa vida em missão e pronto para que, se o Senhor nos chamar, seja pela volta dele, seja se partirmos daqui, seja o que for, estejamos o quê? Preparados para a glória do Senhor. Amém, gente? Vamos orar?